Olha, o Ministério do Trabalho e Emprego iniciou nesta segunda-feira a liberação de 4,5 bilhões de reais referentes à segunda parcela do FGTS para os trabalhadores brasileiros que optaram pelo método do saque aniversário. A gente separou um telão aqui com todos os detalhes, olha pra gente, sobre a segunda parcela. No total do saque aniversário, o saque aniversário permite sacar do FGTS todo ano no mês de aniversário, né? Quem adere perde o direito, aí vale ressaltar isso, de sacar o saldo total na demissão sem justa causa, mantendo apenas a multa de 40%. Muitas pessoas pedem, depois quando é desligada da empresa, falam, ora, não há mais recurso, mais dinheiro? Não, porque recebeu antes, tá? O governo liberou a segunda parcela dos recursos retidos de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020, como a gente vê aqui, e 23 de dezembro de 2025. A liberação dos saldos remanescentes até 12 de fevereiro. São mais de 4,5 bilhões de reais disponíveis até 12 de fevereiro, beneficiando mais de 10 milhões de trabalhadores. Ao todo, somando todas as etapas, serão mais de 8 bilhões de reais liberados. Olha, para falar sobre isso e sobre outros assuntos da economia do nosso país, recebemos agora Pierre Souza, professor de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, a quem eu agradeço pela disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Muito obrigado por me receber. Tudo bem com você? Tudo bem, a gente que agradece aqui a participação. Professor, o saque aniversário do FGTS tem algum impacto na economia? Então, acho que tem um ponto aqui, o princípio do saque aniversário, né? Começou em 2020 e teve muita discussão recentemente até quanto à extinção dele ou não, e aí veio essa questão agora dessa liberação extraordinária para quem foi demitido aí nesse período. Então, o princípio do saque aniversário é a possibilidade do trabalhador antecipar esse resgate, né? Então, aquele valor que estava disponível na conta, que tradicionalmente só era resgatado em momentos específicos, ou da demissão, ou para compra de imóvel, aquelas situações já previstas. Então, criou-se o saque aniversário, que foi uma forma de antecipar esse resgate. E já tinha também essa função, digamos, de liberar o recurso para o trabalhador e acabava tendo impacto na economia, porque acabava injetando dinheiro na economia. Agora, o impacto dessa disponibilidade agora que aconteceu, de um volume muito maior, aí é um pouquinho maior, porque aí não é aquele saque recorrente das pessoas que vão resgatando, mas é um volume grande de recursos sendo injetado na economia, porque era um recurso que estava lá, digamos, retido, e agora está sendo liberado, e como a gente falou, desses montantes aí são importantes, e acaba tendo esse impacto de mais dinheiro na praça, mais gente com dinheiro, e aí as pessoas vão quitar sua dívida, ou consumir, ou conforme sua expectativa. Então, a gente pode esperar, sim, algum impacto, mesmo que não seja, digamos, uma cifra extraordinária, é um valor importante. Então, é esperado, sim, que esse dinheiro na economia tenha algum impacto e pode, inclusive, ter algum tipo de pressão inflacionária, que talvez seja um receio, né, que a gente tem. Agora, Pierre, dinheiro no bolso todo mundo gosta, né? E todo mundo gosta, ninguém rejeita, é claro, isso é bom para a economia. Mas isso não pode refletir na inflação, não, do país? Pode subir um pouco por causa desse recurso sendo liberado? Esse é o grande risco que a gente tem quando a gente tem essas liberações vultuosas em um momento muito pontual, né? Porque aquele impacto que a pessoa está com mais dinheiro no bolso, o resultado quase que direto é maior consumo, né? Então, talvez aquela compra que não ia ser feita, aquela aquisição que não ia ser feita, com esse dinheiro agora acaba sendo realizada. E não dá para dizer para as pessoas não gastarem esse dinheiro, digamos, numa compra supérflua, como estou mostrando as imagens, vou gastar numa roupa a mais, vou ir sair no restaurante, ou vou gastar um pouquinho do que não estava previsto. Então, claro que tem o gasto que é o gasto bom, que é aquele gasto mais econômico, de conseguir recuperar suas dívidas, aquele gasto, digamos, um pouco mais saudável. Mas o dinheiro na mão acaba tendo essa consequência que é esperada, é natural. Então tem esse risco que a gente tem quando é feito de uma forma muito pontual e abrupta, como está sendo nesse momento aqui, de um volume muito grande, quando a gente está tendo esse desafio de reduzir taxas de juros. Então a gente acaba tendo um pouco aqui de sinais contraditórios, né? Porque de um lado a gente tem uma pressão mais inflacionária e de outro lado a gente tem a expectativa de baixar juros porque a inflação está um pouco mais controlada. Então, acho que esse é o receio que a gente acaba tendo de forma geral, de estar tendo duas coisas em sentidos opostos, né? Então, a expectativa da inflação segurando um pouco mais, do outro lado, dinheiro sendo injetado na economia.
E aí tem essa atividade que foi feita agora do FGTS, mas tem outras iniciativas que acabam se juntando a essa e com esse risco aí mais inflacionário ao longo do ano. Professor, falando sobre a taxa de juros, o relatório, né, do Banco Central, na última definição da taxa de juros, indicou uma possível queda na taxa de juros ainda para este primeiro semestre. O senhor acredita que deve haver um corte na taxa de juros? Desde o final do ano passado, não vou dizer que é consenso, porque claro que sempre vai ter alguma visão um pouco diferente, mas tem essa visão majoritária que nesse começo de ano a gente tende a ter alguma queda, né? E a gente nunca sabe ainda se é 0,25, meio ponto, como é que vai ser. Provavelmente as primeiras quedas vão ser um pouco mais modestas, mas já teve uma indicação forte de que era a última manutenção de taxa de juros. Então já se espera que na próxima reunião tenha essa redução, que seria saudável para a nossa economia, até porque a gente tem juros reais muito altos. Professor, agora, acho que o grande medo aqui é a gente ter mais notícias novas e mais eventos novos no sentido contrário e que acabem mudando essa expectativa, né? Então, a gente sabe que é bastante dinâmico, principalmente um ano eleitoral, acaba tendo muita coisa acontecendo. Então, mesmo que a gente tenha essa expectativa tudo mais constante de queda de juros no curto prazo, muita coisa pode acontecer e pode acabar mitigando essa expectativa. Professor, rapidamente para a gente finalizar a nossa conversa, qual o alerta que o senhor faz para quem depende do dólar e também para quem pretende financiar um imóvel ou um carro? Acho que o grande ponto é que nossos juros têm expectativa de queda, mas ainda estão muito altos, né? Então, até a aquisição de imóvel tem ainda a questão de portabilidade, de empréstimo mais na frente, se cair juros. Mas aí, se não acontecer isso, eu peguei um juros muito alto e acabo tendo um risco grande de depois ter dificuldade de pagar. Então, ainda é o momento da gente ter muita calma, muito cuidado. Então, a gente está num juros extremamente elevados, juros reais extremamente elevados. Então, acho que é a fase muito mais de se preocupar em não adquirir novas dívidas, não acabar consumindo numa ânsia e tendo problemas mais para frente, porque realmente aí a situação fica bem complicada. Então, acho que quem está recebendo esse dinheiro agora tem que pensar bem em como gastar, então tentar ser o mais diligente possível e não sair gastando isso e depois no final do mês chegar, opa, já gastei tudo, agora tem uma dívida, tem que pegar empréstimo com juros caros. Então, eu diria para todo mundo ter bastante calma, tomar decisões racionais e não acabar tendo problemas aí no médio e longo prazo. Professor Pierre Souza, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez. Uma boa noite e uma boa semana. Eu agradeço. Boa noite, boa semana para todos. Abraço.